Guten Morgen, meu nome é Walter Wolf, tenho um canal no YouTube que se chama Walter Wolf Deutsch-Portugiesisch Verbindung, com o objetivo de ensinar alemão para você. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do caso de declinação dativo. Mas antes disso eu pediria para você clicar ali para se inscrever no canal, se você ainda não está inscrito, e clicar no sininho para receber as novas notificações. E pediria também que no final do vídeo, se você gostou do vídeo, clique lá no gostei. Bom, então nós vamos dar continuidade ao estudo de declinação do caso dativo. O caso dativo em alemão, que é um dos casos de declinações. Nós já vimos nos vídeos anteriores declinações do caso dativo para palavras masculinas, femininas e neutras, e hoje nós vamos completar a declinação do caso dativo para o plural. Mas vamos fazer uma pequena revisão na final do que são as declinações. O que são as declinações? Bom, declinações nada mais são do que as terminações das palavras que variam numa frase. Quais seriam as palavras que variam numa frase? Tanto no português como no alemão, elas são as mesmas, por isso que eu gosto de fazer analogia com o português. No português, quais são as palavras que variam? Os artigos, pronomes, adjetivos, numerais e substantivos. E elas variam como em português? Em português, elas variam em função do seu gênero, sendo masculino ou feminino, ou no seu grau, sendo singular ou plural. No alemão, além dessa variação de gênero e número, no caso, nós temos a variação por caso, ou seja, o que seria o caso? Seria a função sintática que a palavra exerce na frase. Então, no alemão, nós temos declinações por gênero e número e por caso. E são 4 os casos de declinação em alemão: o nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Nós já estudamos a declinação do caso nominativo, que seria quando essas palavras que variam exercem a função de sujeito na frase. E já estudamos também a declinação do acusativo, quando essas palavras exercem a função de objeto direto na frase, ou seja, essas palavras que declinam, elas vêm responder à pergunta o que ou quem, sem preposição. O que ou quem. E agora estamos estudando a declinação no caso dativo, sendo que no caso dativo, essas palavras que variam, os artigos, adjetivos, pronomes, numerais e substantivos, elas exercem a função de objeto direto da frase, elas vêm complementar um verbo transitivo indireto que responde à pergunta a que ou a quem, vejam a preposição. Então, o dativo, ele nada mais é do que o objeto indireto do nosso português em alemão. Mas se usa também declinação de acusativo e dativo, e nós já vimos lá no acusativo. Essas palavras que variam, elas variam quando elas estão após certas preposições, e no dativo nós também já vimos. Após algumas certas preposições, essas preposições exigem declinação de dativo. Nós vimos também que, no caso do dativo, de declinação do dativo, quando existe um substantivo masculino e neutro no singular, as palavras que variam, que estão junto com esse substantivo, ou seja, os seus artigos, os adjetivos, os pronomes, essas palavras variáveis, elas têm uma característica, elas variam na terminação EM, é uma característica do dativo masculino e neutro, terminam em EM. Quando é a primeira palavra e quando é a segunda, as demais, a segunda, terceira ou quarta, se existirem, elas variam em EN, então a primeira em EM e as demais em EN. Vimos isso lá no vídeo anterior. Quando a palavra ou substantivo que exerce a função de dativo, ele é feminino, a terminação característica é o ER na primeira e as demais em EN, vimos isso também, está aí, né, na tela. E para o plural, quando o substantivo é plural, a declinação é mais fácil, ela é N para todas as palavras, tanto
para a primeira como as demais. Então, terminação, declinação do dativo em plural, EN. Como, por exemplo, nos exemplos, das Essen gefällt den Frauen, den Frauen. Eu gosto de utilizar o verbo gefallen, que é agradar, que agrada a alguém, veja a preposição, exigindo uma declinação de dativo, objeto indireto. Então, Frauen é um plural, né, é um plural de Frauen, as senhoras. Das Essen gefällt den Frauen. Veja ali o artigo definido do die Frauen indo para den Frauen. Ou das Essen gefällt keinen Frauen, no caso do artigo indefinido negativo, keinen Frauen. Então aí está muito claro que a terminação do dativo para palavras plural é EN. Então, den Frauen, keinen Frauen. Paul gibt, mais um exemplo, Paul gibt den jungen Frauen die Bücher. Paul gibt den jungen Frauen die Bücher. Veja que nós temos aí um acusativo que é o die Bücher, que é o que, ele vem responder a pergunta o que, Paul dá o que? Os livros, die Bücher. Mas temos também o dativo que é den jungen Frauen, no plural, Frauen no plural, e temos aí duas palavras variáveis, um artigo definido que é o die, né, do die Frauen, que vai para den, e o jung, que vai para jungen. Então, está muito claro aí que as duas variam para o EN, Paul gibt den jungen Frauen die Bücher. Outro exemplo, sie zeigt den alten Frauen das Bild, no mesmo caso, é um verbo bitransitivo, no caso, exigindo um acusativo e um dativo, das Bild acusativo, den alten Frauen o dativo. Agora vejam essa frase aqui que interessante. Wir wünschen den neuen Nachbarn ein schönes Wochenende. Também, mais uma vez aí, o den e o neuen e o Nachbarn. Veja lá que o Nachbarn tem o plural com a terminação N. Então, wir wünschen den neuen Nachbarn ein schönes Wochenende. Nessa próxima frase tem uma novidade. Na verdade, não é bem uma novidade, porque nós já vimos isso em um vídeo anterior, né? Ich kaufe meinen Kindern neue Kleidung. Também temos aí o acusativo, neue Kleidung, declinado na sua declinação correta. Mas o meinen Kindern, percebam bem, o plural de kind é Kinder, não tem o N. Mas no caso do dativo, todas as palavras plural que não possuem o N no final, nós acrescentamos o N. Então, ich kaufe meinen Kinder neue Kleidung. O plural de Kind seria Kinder, como não tem o N, nós acrescentamos. Ok? Do mesmo modo, hat seinen netten Eltern einen neuen Film empfohlen. Veja aí o jogo, a melodia das declinações. Hat seinen netten Eltern einen neuen Film empfohlen. Eu quis dar esse exemplo para mostrar para vocês que einen neuen Film é um acusativo, mas ele é singular masculino e ele tem a mesma declinação do dativo plural. Então, você distingue o acusativo do dativo, muitas vezes tem que saber o gênero, enfim, é uma melodia da frase. Hat seinen netten Eltern einen neuen Film empfohlen. Tudo terminado em N, mas temos um dativo e temos um acusativo. A última frase, spielt mit den jungen Kindern. Aqui eu estou utilizando uma preposição, que é o mit, que exige declinação de dativo, assim como muitas preposições que nós já vimos. Então, o mit den jungen Kindern. Veja a declinação do artigo definido de Kinder, vai para den, jung, que é jovem, vai para jungen, e o Kinder com o N no final para determinar o dativo. Bom, e aí,
que eu coloco para vocês todas as tabelas com as terminações de palavras no dativo, com pronome, com adjetivo, com artigos definidos, indefinidos, uma ou mais de duas palavras, enfim. Está aí o resumo das terminações de dativo. Ok? O que falta para nós completarmos o estudo de dativo? Falta o seguinte: nós precisamos estudar as declinações de dativo, tanto no acusativo e dativo também, no próprio nominativo. Nós vamos ver na próxima aula os artigos pessoais, né? Os artigos pessoais no nominativo, no acusativo e no dativo. E faltam também as declinações dos pronomes relativos em dativo, mas isso nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, na próxima aula, nós vamos estudar os pronomes pessoais nas declinações de nominativo, acusativo e dativo. Então, se você gostou desse vídeo sobre o dativo, por favor, clique ali no gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber minhas novas notificações e nos vemos então no próximo vídeo para estudarmos os pronomes pessoais no nominativo, acusativo e dativo. Então até o próximo vídeo. Tchau!